Oi, meu amigo, oi, minha amiga. É muito bom ter você aqui conosco para estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. Hoje eu gostaria de começar a nossa introdução lendo uma citação de Agostinho de Hipona. Ele fala assim: não há amor sem esperança, nem esperança sem amor, nem amor, nem esperança sem a fé. Realmente, sem fé não adianta nada. E a lição que nós vamos estudar essa semana vem com um título que pode parecer peculiar, pode parecer até estranho, mas carrega uma profundidade muito grande. A lição de número 9 vem com o título Herdeiros da Promessa e Prisioneiros da Esperança. Mas, como você já sabe, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com o Nildo. Nildo, é muito bom ter você aqui conosco para podermos conversar sobre a nossa lição. Muito obrigado, Aninha. É muito bom estar aqui mais uma vez para junto nós aqui estudar a lição da Escola Sabatina. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, fique conosco. Mude para outro canal, que aqui tem bênção de Deus para você e para sua família. Amém. Eu também estou aqui com o Paulo. Paulo, muito obrigado por você estar aqui para podermos gravar, para podermos conversar, dialogar sobre as maravilhas do nosso Deus. Prazer é todo meu, Ana. E que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma boa recapitulação e fazermos assim um bom aprendizado de tudo isso que Deus tem para nós aqui na lição dessa semana. E com certeza aqueles que estarão nos assistindo também poderão receber ricas bênçãos, como o Nildo mesmo disse. Amém. Vamos começar lendo o nosso verso para memorizar, verso áureo. Quando eu era criança, eu falava verso áureo. Verso áureo. Verso áureo, eu sou da época do verso áureo. Que está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Você poderia ler, Paulo, fazendo favor? Certeza. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Zacarias 9, 12. Amém. Antes de começarmos a gravar a lição, a gente estava conversando um pouquinho sobre o título da lição, que é meio contraditório isso, nós sermos prisioneiros da esperança. E você, Nildo, ainda falou assim: nossa, está na Bíblia isso, está no livro de Zacarias, falando que nós somos prisioneiros da esperança. Mas por sermos prisioneiros da esperança, é algo ruim que nós deveríamos levar como uma punição, só porque tem o nome prisioneiro? Ao meu ver, aqui, no caso, prisioneiro da esperança, é que enquanto nós vivermos aqui nessa terra, não será concretizada a nossa real liberdade. Portanto, a nossa esperança ela vai até o dia em que Jesus realmente dá para nós o reino eterno, né? Então, a esperança, e se enquanto nós tivermos essa esperança, nós estamos alimentados desse desejo e, com certeza, se nós não desistirmos, nós o alcançaremos. Amém. E também, aqui no verso, vem falando assim, que Deus vai restituir tudo em dobro em nossas vidas. Ou seja, as bênçãos dele sempre vão cair sobre nós em dobro quando nós nos colocamos a serviço dele. Nesse caso, que está trazendo a palavra prisioneiro. Bem, essa foi uma visão que, particularmente, eu tive sobre o verso para memorizar. Quer falar alguma coisa, Nildo? Também nós entendemos aqui, e essa palavra também foi dada, né, para aquele povo de Israel, quando eles foram levados cativos, né, para a Babilônia. Só que aí eles não podiam deixar morrer a esperança da liberdade deles. Então eles estavam presos, prisioneiro, cativo, mas a esperança de voltar para o lar era muito grande. E eles não deixaram morrer a sua esperança, mesmo em terra estranha, sendo cativo. Outra coisa aqui, complementando o que o Nildo disse, quando fala que herdeiros da promessa, é porque por que eles alimentavam essa esperança? Porque eles tinham a promessa de Deus para eles. E essa promessa que foi dada lá para Adão praticamente ali, vem com os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac. E todos eles ali tiveram essa esperança, né, essas promessas de Deus, e eles esperavam que elas se concretizassem, né, no tempo deles. Mas aí vem vindo de geração em geração, e como o Nildo mesmo disse, ela não poderia morrer. Se morre a esperança, acabou tudo, né? Sim.
Uma coisa interessante que vem ainda trazendo na lição de sábado, vem falando que quando nós vamos para do capítulo 13 até o 21 de Josué, contém muitas e muitas e muitas e muitas listas. Listas com nomes, para onde cada um devia ir, mas só que essas listas não estavam ali por acaso, certo? Não. Elas tinham um propósito muito bem determinado, que era mostrar que a promessa da terra prometida não era apenas uma ideia, mas algo tangível. Aí eu fiquei pensando, será que muitas vezes quando Deus vem falar conosco para esperarmos nele, descansarmos nele, nós não ficamos desesperançosos porque não é algo tangível, não é algo que nós podemos tocar, segurar? Ficamos meio que só no imaginário, vamos colocar assim? Ana, percebendo aqui, no decorrer dos outros demais capítulos, parte que nós vamos estar estudando, é que Deus tinha, toda vez que Ele colocava alguma situação, é porque Ele tinha planos para aquilo. Lá na frente, a pessoa, que chegava, por exemplo, no ano quando nós vamos tratar do assunto aqui do ano do jubileu, né, logo mais, as pessoas, pela lista que era passada aqui, cada um saberia onde que era a sua localização. Vocês perceberam esse detalhe? Uhum. Porque mas estava registrado. Se não tivesse sido registrado, como que seria? Mas onde que era a possessão de tal família? Para onde que eu vou? Tá Cadê minha família? Analisando, a gente vê que cada coisa, Deus tinha sempre algo assim, interessante para poder nortear o povo dele. Sim. Eles não ficavam perdidos, eles tinham algo que norteava, né? Um Deus de ordem, né? Um Deus organizado. Exatamente. Então Deus sempre foi um Deus de ordem organizado. O pecado, né, já havia se espalhado, nós sabemos disso, mas só que Deus continuava ordenando o povo, organizando o povo da maneira correta, né? Como era na origem, né? Sim. Falando em origem, quando nós vamos ver o jardim do Éden, nós vemos que Deus entregou o jardim para nós completamente organizado, certinho, onde cada coisa tinha o seu lugar, cada planta, cada animal, cada som tinha um propósito para nos ensinar. Era algo perfeito, era algo fora de série, não era mesmo? Quando nós olhamos aqui, fala que o ambiente era perfeito, repleto de abundância e beleza, e o casal conheceu o seu Criador em um lugar que superiria todas as suas necessidades físicas. Isso que é um Deus organizado, um Deus de ordem. Desde o início ele já entregou, é para funcionar assim. E eles estariam desfrutando desses benefícios de Deus ali o tempo todo, que eles permanecessem em quê? Em obediência, né? Enquanto vocês forem obedientes, tudo isso aqui vai continuar magnífico, perfeito, como está. Aí, a partir do momento que o ser humano, que Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, eles perdem esses benefícios, né? Eles perdem esses benefícios e tem que deixar esse lugar aí. Mas Deus não deixou de fazer aliança com eles, a promessa. Deus fez uma promessa para eles, que enviaria para eles o quê? O Salvador, né? O resgatador um dia desses. Aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Exatamente. E aí, pegando um gancho que o Paulo falou, a gente vê também que ali Deus deixou tudo perfeito para eles, mas também era condicional, né? Sim, igual Canaã. Isso, igual Canaã. Então havia uma condição para que eles permanecessem ali. Não era de qualquer forma, né? Qual que era a condição que tinha? A obediência. A obediência a Deus, eles permaneciam no paraíso. E da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o jardim do Éden, porque eles foram colocados lá pela graça e bondade de Deus, o povo de Israel também não fez nada para merecer Canaã, a terra prometida deles. Porque se nós fôssemos olhar para o povo, pelos nossos olhos, olhando o registro, a última coisa que eles iriam merecer era ter uma terra prometida. Mas só que a graça e a bondade de Deus, como você bem colocou, sendo uma promessa condicional, fez com que eles fossem colocados naquela terra. Exatamente, né? E assim como eles estavam caminhando ali para conquistar Canaã, eles tinham que alimentar a esperança, eles tinham que alimentar a fé, como você falou. Eles tinham que crer que tinha um Deus adiante deles ali, caminhando com eles. Percebe que toda vez que eles começavam a murmurar,
Murmurar seria duvidar, né, de Deus, achar que o que Deus estava fazendo era pouco. O que acontecia? Eles sofriam ali suas percas, né? Muitas vezes até, muitas pessoas eram até mortas, né, no caso, né? Por causa de duvidar, de achar que Deus não estava conduzindo eles. Então, na verdade, essa caminhada para Canaã é uma caminhada de fé mesmo, porque eles não sabiam como que essa geração que está vindo para lá não sabia como que era. Abraão, Isaac, esse pessoal, esses patriarcas caminharam ali em Canaã, mas essa geração aqui não sabia nem como que era, né? Mas sabiam que era uma terra que manava leite e mel. Eles tinham que ter fé que Deus, que tinha tirado eles lá do Egito, estava conduzindo eles para essa terra agora, porque era uma promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha, a menos que nós também não falhemos com a nossa, né? Sim. A promessa de Deus é eterna, mas aqueles que vacilam em crer nisso é que vão ficando para trás. Tanto que aqui no finalzinho da lição vem falando que, como seguidores de Cristo, herdamos promessas ainda maiores, que se realizarão se formos imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Um exemplo claro de quem teve muita paciência e que herdou a promessa foi Josué. E aqui, Aninha, você leu aqui herdaram, mas aqui herdam, né, no sentido assim de contínuo. Cada pessoa que no seu devido tempo confia, crê na promessa de Deus e não desistem, vai tendo a sua promessa aqui sendo cumprida na vida deles. Sim. Né? Sim, e a terra ela veio para o povo de Israel como um presente de Deus. Não foi algo que humanamente seria possível eles conquistarem, porque pensamos, naquele tempo, o pedaço de terra não era apenas um pedaço de terra para uma nação, era a sua identidade, era como a sua agricultura iria girar, era o clima que iria determinar que tipo de cultivo, que tipo de roupas eles deveriam usar, os costumes daquele lugar que formavam o quê? A identidade. E nesse momento Deus estava entregando para o seu povo o lugar aonde eles deveriam firmar a sua identidade. Exatamente. E aqui fala, né, na resposta que a terra prometida estava envolvida no relacionamento entre Deus e o seu povo. A terra era a dádiva de Deus, que, né, falava dádiva aqui, mas é presente, né? É a mesma coisa de presente, mas a permanência, né, da propriedade exigia fidelidade de Israel como condição de poder habitá-la. Fidelidade. Percebe que quanto mais eles eram fiéis a Deus, mais protegidos eles estavam, menos sofriam ataques de nações estrangeiras ali ao redor. Melhor eram as colheitas deles. Melhor, porque não tinha quem ia roubar elas, né? Tirar deles, prejudicá-los. Era para ser um lugar prazeroso aí para eles. E hoje é diferente, Aninha? Não. Hoje, se nós formos fiéis a Deus, obedecermos a Deus naquilo que Ele nos pede, a colheita também é certa, a nossa paz é mais garantida. É que hoje as pessoas parece que não dão crédito a isso, mas na verdade, quando nós somos fiéis a Deus, a colheita é certa, em todos os aspectos, tanto colher a paz, como colher a alegria da família, como colher o fruto do trabalho. Sim, algo que eu vejo nesse sentido da fidelidade é que muitos acreditam que ser fiel a Deus significa que Deus vai fazer com que você prospere única e exclusivamente financeira. Na parte financeira, que as suas finanças vão ser maravilhosas, estupendas, que você vai conseguir ter muitos bens materiais, você vai ter o carro do ano, a melhor casa, os seus filhos vão estudar nas melhores escolas particulares, mas não é isso. Tanto que quando nós voltamos para cá, nós vemos que a fidelidade do povo para com Deus cumpriu-se a promessa dele em sua vida de que eles teriam a terra que manasse leite e mel, nem a mais, nem a menos. Ali era o momento em que eles conseguiam ver plenamente o quanto Deus havia sido fiel também para com eles, a partir da fidelidade que o povo teve, como você muito bem colocou, Paulo. Exatamente. A terra prometida ali a eles, para eles cuidar ali, estava envolvida em um relacionamento de Deus com o povo. Veja bem, quando Josué e Caleb eles herdaram a terra, dos que saíram só foi os dois, né? Os que saíram da escravidão só foram os dois. Os outros que tinham nascido, né?
falar na linguagem bem simples, eu tinha nascido ao recorrer dos anos. Então, aí a função de José Caleb é ensinar aquele povo ali que estava. E Deus foi dando as instruções como que seria o comportamento deles na terra. Então, ou seja, ele já tinha aprendido. Não ia aprender lá na terra, ele já ia entrar já sabendo como ia proceder lá. As lições passadas, principalmente a lição 7, você viu que falou que o que Josué ele fazia lá. Sim. A ordem que Deus deu para ele, o que era para ele fazer. As comemorações, né? Os dias sagrados, santuário, e que nós sabemos. Então eles já entraram já pronto para fazer aquilo que Deus havia ordenado. Eles já tinham as lições sobre dependência em Deus. Dependência em Deus, justamente, essa é a palavra. E algo que eu achei sensacional aqui, que na lição traz, é falando que Yahweh tinha o direito de dar a terra a Israel ou retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas e por extensão todos os seres humanos, nós nos encontramos nessa terra como estrangeiros ou peregrinos. Quem é mais antigo na igreja lembra que tinha um hino que falava que nós éramos peregrinos em jornada. Tem os hinos, né, que cantam sobre isso, né? E a nossa condição hoje é exatamente isso, nós só somos peregrinos aqui. E o fato de nós sermos peregrinos é bom, viu? Sim. Porque essa terra aqui não é perfeita, nós sofremos dores, sofrimento, passamos por lutas aqui, mas a promessa de Deus é de que um dia estaremos morando numa terra permanente, no lar celestial, e lá não haverá mais esses sofrimentos, essas mazelas que nós temos hoje aqui. Embora Sim. em alguns momentos nós temos muita alegria aqui nessa terra, mas lá no céu realmente essa alegria vai ser permanente, né? E vai ser uma alegria verdadeira. Verdadeira. Porque aqui nós também podemos ter falsas alegrias. Que é a pior parte. De pouca durabilidade, né, Ana? Sim, muito pouca. E quando nós olhamos para isso, nós podemos pensar, então o povo chegou lá, encontrou a terra prometida, estava tudo certo, tudo fácil, mas eles tinham desafios ainda para serem realizados lá dentro. Não é porque eles chegaram que Deus deu tudo de bandeja, tipo assim, toma meu filho, tá tudo certinho, tá tudo perfeito, é só você entrar, pegar a chave e morar. Foi assim? Não. Era só eles entrar, pegar a terra e tava tudo fácil? Tem um ditado que tudo que vem fácil vai fácil, né? E na verdade Deus estava ali adiante deles, mas Deus ele nunca deixa de fazer a parte dele, mas Ele conta conosco, com a nossa colaboração, nós temos que fazer a nossa parte, né? E embora Deus estava diante deles ali, eles tinham que ter fé, ter confiança, e eles tinham que também avançar, mesmo quando eles pararam ali para construir o santuário, ou para poder dividir na divisão da terra, ainda tinha muitos territórios para serem conquistados ainda. Sim. E o ideal seria eles não terem acomodados, né? Teriam eles continuar, ter expandido. O território deles poderia ter sido ainda muito maior, né? Você ia falar, Nildo? Aninha, só voltando um pouquinho aqui, se me permite, eles cuidavam da terra lá como escravo, mas só que era em trabalho árduo, né? E também usavam os mecanismos para irrigar a terra. Agora já em Canaã não, né? O dono do clima, o próprio Deus, ele fazia que aquela terra seria fértil, né? Sem esforço. A única coisa era eles cuidar, né? Plantado que é a terra. E aí quando entra já nos desafios que eles tinham, era também termo deles separar, dividir, organizar, né? Para que todos desfrutassem. Sim, tanto que a lição vem trazendo que os israelitas tinham a promessa de viver com segurança na herança que Deus lhes estava proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos. E essas duas palavrinhas, inquilinos legítimos, para mim é o cerne de tudo aqui. Por causa que nós vemos a mão poderosa de Deus agindo desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, até a tomada das terras, mas não por causa da força de Israel, mas por causa da força de Deus. E pela força de Deus, Deus lhes entregou a terra e falou assim, vocês podem morar aqui, mas a terra é minha. Vocês estão aqui como meus convidados, meus inquilinos,
como vocês quiserem colocar. E para vocês permanecerem aqui, vocês têm que continuar dependendo única e exclusivamente de mim. E isso faz uma completa alusão ao processo de salvação e santificação nas nossas vidas. Por quê? Pensem comigo. Deus vem e dá a sua graça para nós, da mesma forma que Ele veio e entregou a terra. Mas para nós continuarmos vivendo na graça de Deus, tem uma condição. Quer seguir? Ele. Se nós não seguirmos a Cristo, vamos conseguir viver a graça dele na nossa vida? Vamos conseguir ter a plenitude? Vamos conseguir ter as bênçãos dele de forma completa? Sem o seguir? É interessante que após eles estarem aqui nessa terra conquistada, quem que era a fonte de sobrevivência, a fonte do sucesso, a fonte da vitória deles ali? Era o próprio Deus, né? Eles não poderiam esquecer disso jamais. Toda vez que eles se esqueciam disso, eles tinham problemas. Mas enquanto eles estivessem ali posicionados, confiando que Deus era o dono da terra de verdade, que Deus é que mantinha eles ali livres da invasão dos vizinhos ali. Enquanto eles estivessem cientes disso, eles estavam protegidos. Se eles vacilassem e deixassem de crer nessa realidade, é onde eles sofriam penas. Sim. Né? E trazendo para os nossos dias de hoje. Hoje nós enfrentamos desafios semelhantes ao que o povo de Israel enfrentava lá. Como nós podemos hoje, qual deveria ser a nossa maneira de nos portar perante esses desafios? Desafios não faltam, né? A gente está sempre vivendo nesse mundo em desafios. O que a gente tem que ter em nossa mente sempre, saber que nós somos dependentes de Deus. E sem Deus, nada podemos fazer. A Bíblia diz isso, sem Deus, nada podemos fazer. Tudo é dele, somos, é filho dele, tudo é dele, ele é o dono de tudo e nós somos dependentes dele. Então é confiar nas promessas dele. Sim. Certa vez aqui, Aninha, teve um pastor que ele disse: crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. Vamos substituir essa palavra crise aqui por desafio, né? Desafio vai, desafio vem, para que se saiba quem é quem. Cada desafio vencido com Deus, confiando em Deus, mostra para nós e nos dá a esperança de que o próximo desafio também será vencido, porque Deus, estando à frente, não há desafio que não seja superado, né? E sabe uma coisa interessante? Até aqui nós podemos falar que o povo de Israel ele poderia se achar superior aos demais, porque afinal, com Deus ao lado deles, eles poderiam conquistar quantas terras eles quisessem, mas só que Deus já sabia que a soberba, o orgulho poderia subir na cabeça de seus filhos. Ele vem e traz para eles uma proposta que perante os outros povos poderia ser loucura, que já vem falando aqui no título de quarta-feira, que é o ano do jubileu. O próprio Deus, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. Ele pensou e podemos colocar, talvez arquitetou, para que o povo de Israel pudesse ser justo com todos e igualitário, tanto na posse das terras como nas vendas, certo? Exatamente. É interessante que o ano do jubileu, como traz aqui o subtítulo aqui, acontecia a cada 50 anos, né? 49 no 50º ano era o ano do jubileu. Como funcionava? Era o ano em que as pessoas voltariam às suas possessões. Por isso que você colocou aquela numerologia de vários números de pessoas, né? Os nomes, as listas que Deus deixou aí. Cada um vai para essa terra, outro para aquela terra, aquele monte de número que a gente, quando chega no livro de números, a gente fica até assim... Eu confesso, às vezes eu pulo. Né? Dá vontade até de pular aquelas páginas, tanto número que tem, né? É tanto número diferente. Mas um dia alguém disse, isso tem uma lógica. A lógica está aqui. Quando chegar essa época de devolver a terra ali, de cada um voltar para suas possessões, como que eles saberiam? Tal terra era de fulano, tal terra de ciclano, entendeu? Mesmo que tivesse gerações já tivesse passado, eles saberiam onde cada um deveria voltar, para que ninguém se tornasse hoje, no nosso dizer, né, latifundiário, né?
alguém fosse comprando terra. O plano de Deus nunca foi esse. Foi que as pessoas tivessem uma quantidade X de terra e aqueles que haviam por alguma dificuldade, alguma situação perdido ou tivessem perdido o direito da tua terra, voltassem um dia a tê-la novamente. E assim a terra voltava para aqueles antigos donos e assim as coisas se harmonizavam dentro da nação de novo. Não tinha assim, como hoje nós vemos, né? Tem pessoas que têm milhares de alqueires de terra, enquanto outros não têm nem um terreno para poder construir uma casinha, né? O mundo de hoje não segue nada do que Deus ensinou no passado, né? E Deus havia justo. Havia justiça social, havia ali uma forma de fazer com que a nação se organizasse novamente e se fortalecesse até, né? Não ficando tudo dos bens na mão de uma pessoa só. E agregado a esse ano do jubileu tinha também o ano sabático. O ano sabático, né? Que era o ano do descanso. Descanso de quem? Da terra. Mas também não era só descanso da terra, viu, Nildo? Era o descanso das pessoas também, porque ninguém semeava e ninguém colhia com o intuito de vender, de gerar renda. E isso é algo que é engraçado. Hoje em dia nós sempre brincamos, eu queria tanto tirar um aninho sabático para poder descansar. Por que a gente sente às vezes essa necessidade? Porque Deus já havia colocado aqui. E interessante, viu, Aninha? Porque de repente as pessoas falam assim: mas depois no ano, sabe, no 7º ano, depois como que eu vou sobreviver? Vai me fazer falta? Não, Deus era tão sábio, tão bondoso, que no ano, as colheitas anteriores ao ano sabático, geralmente era muito abençoada por Deus. Sim, era suficiente para aquele ano e para o próximo ano. No outro ano, o que eles iam colher, de repente, uma fruta fresca, alguma coisa que podia colher ali, do que produzisse a terra, sem cuidado, sem atenção ali. E até mesmo para as pessoas mais pobres também. Todos eles poderiam entrar na lavoura lá e colher do que produzisse. Então havia justiça social, tanto para um como para o outro, né? Sim, pode falar, Nildo. Quem estava em dificuldade, né, durante aquele ano, colhia da terra, que a terra produzia naturalmente, né? Que descansava ali, mas havia a colheita ali natural. Isso faz com que um Deus de coração generoso. Deus é um Deus de coração generoso. Ele pensa em todos, né? Em todos da mesma maneira. Então, para Deus não há exceção de pessoas, né? Ele pensa como todo, em todas as pessoas ao mesmo tempo, da mesma forma. Sim, sabe o que é interessante? Nós conseguimos ver um pouco do Novo Testamento, no Velho Testamento, nessa passagem do ano jubileu e do ano sabático. Por causa que muitos falam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, era um Deus tirano, era um Deus bravo, mas só que aqui vem mostrando claramente o amor dele. Aqui vem falando do propósito do Evangelho, que é eliminar as divisões entre ricos, pobres, empregados e empregadores, privilegiados e desfavorecidos. Tornava-se todos iguais. Eu creio que nesse ano do jubileu aconteceu uma revolução no país, né? Imagina como que foi que funcionava, né? Se juntava ali as pessoas, olha, essa terra aqui agora tem que ser devolvida para o fulano, aqui aquele fulano tinha pegado daquele lá, tinha que devolver para o outro. Então fazia uma revolução praticamente no país. E assim todo mundo passava a voltar às suas possessões. Se não era aquela pessoa que teria vendido, era alguém da família, daquela geração lá, daquela linhagem que voltava ali e recebia a terra. E tanto que nós conseguimos ver isso na história de Ruth e Boaz, que ele vem como um parente resgatador para poder resgatar elas, as terras que foram do primo dele, que estavam sendo vendidas. Então não era algo pontual, foi algo que se perpetuou durante gerações e que beneficiava a todos. Aí eu trago, será que hoje nós estamos trabalhando, pensando no Evangelho como algo que beneficia a todos? Ou estamos trabalhando apenas para beneficiar um pequeno grupo? Porque nós podemos ter essa tendência de querer beneficiar aqueles que são mais parecidos conosco e termos mais dificuldades em querer trabalhar com os que são diferentes. Mas a nossa abordagem não deveria ser global e não um recortezinho de amostra? Deveria ser global, né, Ana? Deveria ser para um modo geral, porque quanto ao Evangelho, né? Quando nós recebemos o Evangelho, Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai, né? Nós não devemos ficar para nós mesmos, é um presente de Deus que foi dado para nós,
E é um presente que nós podemos repartir, né? Podemos e devemos. Exatamente, devemos, é o nosso dever, tanto que nós somos conclamados na grande comissão dizendo: ide pregar o evangelho a toda nação, língua, tribo. Por quê? Todos precisamos vir. Nós muitas vezes oramos para que Jesus volte logo, mas só que nós muitas vezes não estamos fazendo a nossa parte, que é pregar o evangelho. De todos os sinais ali presentes da volta de Jesus, o único que está mais em nossas mãos é a pregação do evangelho. Claro que existem N maneiras de pregar o evangelho, N formas das pessoas poderem conhecer a Deus através de um vídeo, através da natureza, através de um story, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Assim como no ano do jubileu, cada um podia ter a oportunidade de um recomeço, quem tinha perdido suas fé, que não tinha mais, agora podia recomeçar de novo, você fazendo uma conexão com o evangelho, né? Mesmo as pessoas que não conhecem Jesus estão perdidas aos olhos humanos, mas para Deus não estão perdidas. Quando elas recebem o evangelho, elas acatam, aceitam o evangelho, elas têm a oportunidade do quê? De um novo recomeço também, né? E esse recomeço que um dia nós tivemos, Deus nos deu essa oportunidade, nós não devemos deixar de permitir que outras pessoas também tenham. Logicamente que nem todos, às vezes, estão abertos a isso, mas o nosso dever é fazer essa parte nossa. Assim como nós recebemos, nós devemos também fazer esforço para que outras pessoas também recebam esse presente, essa dádiva que Deus nos deu um dia de ter conhecido. Nós sabemos que hoje, em relação à terra, a divisão de terra, a forma da distribuição de renda, nós sabemos que mudou tudo, né? Nós sabemos disso. Mas só que aquilo que nós temos pode ser bênção para a vida das pessoas. Somos abençoados para abençoar outras pessoas. E quando eu digo assim, tudo, é tudo mesmo. É tudo que nós temos. Um tem uma vida, né, melhor, outros menos, mas só que tudo que nós temos, a dádiva que Deus nos confiou, que Deus nos deu, serve para abençoar outras pessoas, como já foi dito, tanto na pregação do Evangelho, tanto ajudando socialmente as pessoas. Então, nada que temos é por acaso, não, é bênção que Deus confiou, nos entregou na nossa mão, e que nós temos que repartir às pessoas. E a maior bênção que nós temos que levar às pessoas é o que foi dito, que é a pregação do Evangelho, mostrar o amor de Deus, o amor do dono da terra, né, para as pessoas. Isso que temos que fazer. É Sim. O que nós estamos fazendo neste momento. Sim, e quando nós pensamos na terra, nós também pensamos muitas vezes na terra aqui deste mundo, mas só que quando falamos da terra prometida, não é apenas a terra prometida ao povo de Israel, mas também a terra prometida para nós, que é o novo céu e a nova terra, essa terra que vai ser completamente restaurada. Da mesma forma que Israel foi herdeiro de uma terra prometida, hoje, como Israel espiritual, nós também somos herdeiros de uma promessa de uma terra que vai ser muito superior a Canaã. Com certeza, né? A terra restaurada vai ser uma terra onde não haverá mais as mazelas desse mundo, sofrimento, luta, dor, choro, morte. Vai ser uma terra restaurada e preparada para a gente viver a eternidade mesmo, né? A eternidade é algo assim, além da nossa imaginação. Pode ter até um vislumbre na nossa mente do que pode ser a eternidade, mas ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Além de ser a terra restaurada, nós teremos a eternidade e teremos tudo que de bom e melhor que nós podemos ter nessa terra restaurada. Nós teremos quem? A presença de Deus, a presença de Jesus conosco, que é o maior de todos os benefícios que um ser humano pode ter. Amém. Aqui no começo da lição de quinta-feira, que é a lição que nós estamos nesse momento, vem falando assim: durante o exílio da Babilônia, os israelitas enfrentavam não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estava condicionado nem limitado à posse física dela. Trazendo para nós hoje, nós devemos nos limitar nas promessas de Deus ou devemos nos deleitar nessas promessas? Deleitar, né? Com certeza, né? Devemos deleitar nas promessas de Deus, porque as promessas dele, além
além das promessas de Deus serem promessas fiéis, né, como a própria Bíblia diz, elas são promessas realmente perfeitas, né, promessas maravilhosas para nós. Não é simplesmente uma promessa e se der Deus, não. Se nós cumprirmos com a nossa parte, a parte de Deus Ele jamais vai deixar de cumprir. Sim, não é algo a Deus dará. Então, o povo de Israel, eles viviam numa promessa. Lembra que nós falamos sobre a terra de Canaã, terra Sim. prometida. Só que depois eles se apegaram também a outra promessa, a promessa do Messias, que viria um Salvador. A gente lembra aqueles rituais, tudo que eles faziam, né, no santuário. Então eles já entendiam que viria um Salvador que ia libertar eles, aquele povo. Então vivia nessa promessa. Então essa promessa deles Se concretizou. isso em Jesus, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou para salvar a todos, né? Então, eu fico imaginando assim, já pensou viver num mundo sem esperança, sem nenhuma promessa? Você já fez promessa com uma criança? Oh, E que depois não conseguiu cumprir da maneira, o que a criança fala? Mas não você- foi assim que você me Não foi prometeu, assim. tia. E olha que você prometeu. Exatamente, fala não bem é isso. assim? E ainda aponta o dedinho para a sua cara. Isso. Então, Deus ele cumpre as suas promessas. Só que requer de nós termos a esperança, né? Esperança, a fé na promessa que é a terra restaurada. É o que Deus quer fazer. Deus quer restaurar o Éden, né? Então, o Éden, Canaã e agora a terra sendo restaurada, Deus quer voltar à origem. Aquilo que o pecado, infelizmente, acabou, Deus quer voltar novamente. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa esperança. Sim. Apesar nós estamos cativos aqui, somos prisioneiros desse mundo, tanta maldade, aqui não é o nosso lar, né? Nós estamos em terra estranha, né? Então aqui não é o nosso lar. Então nós temos que levantar a cabeça, ter a fé, a esperança na terra restaurada, né? Quando Jesus voltar para nos buscar. Sim, e algo interessante que nós podemos ver que, tirando o Éden, toda a história do povo de Deus foi eles caminhando. Os patriarcas saíram da onde eles estavam e caminharam. Uma hora eles estavam sedentários, outra hora eles eram nômades, né? Exatamente, a vida do povo de Deus foi sempre uma jornada. O único momento na história que eles param é quando eles entram na terra deles. E eles voltavam a caminhar quando eles estavam novamente exilados. Hoje nós estamos exilados espiritualmente aqui nesse mundo. Hoje nós estamos, como nós já falamos, peregrinando por aqui. Longe de casa. Bem longe de casa. Aquele hino Saudade ou Exilado, do nosso cenário, que também faz parte da harpa cristã, nunca foi tanto a nossa realidade, que nós cantamos que estamos com saudade da nossa linda pátria. Mas só que nós podemos ver que o povo de Deus, mesmo quando ele estava caminhando, peregrinando, ele nunca deixou de se conectar com Deus, nunca deixou de fazer a sua parte, que era total e completa dependência dele. E que nós hoje podemos fazer assim, porque o cumprimento final da promessa divina, do nosso descanso, da nossa abundância, do bem-estar na terra prometida, ocorrerá na nossa nova terra, onde nós vamos estar completamente livre do pecado e de todas as suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo e de que Ele voltará e que volte muito em breve. E cumprindo essa promessa, né, ao Deus cumprir a promessa da volta do seu Filho, Jesus, nós teremos também o cumprimento, não somente da volta dele, mas o cumprimento de que nós habitaremos essa nova terra. Essa nova terra restaurada, essa nova terra sem pecado, essa nova terra sem morte, sem pranto, sem dor, e onde estaremos realmente com a presença eterna de Cristo conosco, né? Isso dá alegria, né? Isso vale a pena nós sermos prisioneiros da esperança, porque enquanto nós formos prisioneiros da esperança, significa que nós estamos presos a ela. E se nós estamos presos à esperança, nós estamos presos a algo bom, porque é a esperança naquilo que Deus prometeu e de que Ele vai cumprir.
E eu falei, eu colocaria até um pouco mais, eu colocaria, nós temos que ser presos esperançando. Esperando, mas também agindo. Não apenas esperando acomodados. Esperando parado. Por causa que o povo de Deus, ele não era um povo parado, ele era um povo em movimento. E nós sabemos que a tendência é que quando nós paramos na nossa caminhada espiritual, nunca fica parado. É sempre regredir, 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 até que a nossa fé se esvai completamente de nós. Nós chegamos até aqui, né? Então não há tempo de desistir. A gente já está na portinha. Isso, já estamos chegando, estamos próximos. Mas cai, levanta, mas o povo era assim. O importante é não desistir. É não desistir. O povo de Israel era assim. Era altos e baixos. Só que aí eles lembravam, é interessante a gente frisar isso, que quando eles tinham algumas dificuldades, eles lembravam que ele tinha lá cativo. Então aquilo que eles estavam passando não era fichinha perante o que eles já eram. Eles não tinham nada a perder. Agora eu pergunto, nós temos alguma coisa a perder neste mundo? Do jeito que as coisas vão indo? Aqui tem pouca coisa de bom. Então nós estamos nesse mundo aqui é pouca coisa de bom. É igual o pastor Tiago fala, nós estamos vivendo num mundo sem graça, né? Sem graça, sem cor, sem brilho. Isso, então nós não temos nada a ganhar aqui nesse mundo, né? Aqui. Então por isso que eu digo, o nosso coração não tem que estar nessa terra estranha. Nosso coração tem que estar no futuro, que é a vida eterna. Que é a terra restaurada, é o que nós almejamos. E você que está nos assistindo, que tenha também essa mesma esperança, né? Convidamos para ter essa mesma esperança que nós temos. Sim, que esperança maravilhosa. Se nós nos apegássemos diariamente a uma das promessas de Deus e meditássemos nelas constantemente, o nosso coração se aproximaria mais do céu e se distanciaria dessa terra triste e sem graça. Aqui no parágrafo final aqui, Aninha, diz o seguinte: o cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, completa, né? A esperança, onde vai ser completada por total. Nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo de que Ele voltará e após um período de 1000 anos no céu, estabelecerá o seu reino eterno na terra renovada. E esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Marque bem, né? Nós vamos passar 1000 anos com Deus no céu. Nesse período a terra estará sendo renovada aqui. Aí depois de 1000 anos vamos voltar para cá, mas aí vai ser a terra renovada, um céu aqui na terra, como muitos dizem, né? Sim. Um céu aqui na terra. E aí vai ser uma eternidade sem fim. Sim. Nós estamos chegando no finzinho da nossa lição, uma lição que, se deixássemos, teria, como a gente fala no Cidade Jardim, muito pano para manga. Daria para nós explorarmos muitos assuntos, e eu convido você para você explorar esses assuntos com a sua classe de escola sabatina. Mas os meus amigos que estão aqui comigo, vamos começar com o Nildo. Nildo, se você pudesse falar algo que, tipo assim, cravou no seu coração nessa lição, o que seria? Essa lição trouxe um tema muito importante, né? Que é sobre a promessa, sobre a esperança. Então a promessa Deus nos fez, a esperança depende de nós. Sim. E a fé também. Então aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E eu tenho essa esperança no meu coração. Amém. Eu vou fazer de tudo, né, para que essa promessa seja cumprida na minha vida, na nossa vida. Amém. E você, Paulo, o que mais cravou no teu coração? O que eu quero dizer é que nós que lutamos, caminhamos até aqui, não devemos jamais desistir. E você, querido irmão, você, amigo que estará assistindo essa lição, se você ainda não conquistou essa esperança, peça a Deus para que Ele possa acender ela no seu coração. E com certeza você também sentirá a alegria de poder
desfrutar aqui na terra já os anseios do céu. Porque Deus, como o Nildo falou, Deus tem preparado para nós e Ele não vai deixar de cumprir. Isso nos deixa muito assim feliz, saber que aquele que nos prometeu é fiel e justo. Ele jamais deixará de cumprir suas promessas. Amém. Que você possa entender durante toda essa semana que o seu lar, a sua pátria, não é aqui. O nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é o céu. O nosso mundo é essa terra que Deus prometeu para nós. Uma terra restaurada, sem pecado, sem dor, sem morte, sem mais a angústia da separação, onde poderemos ver o nosso Deus face a face. Mas para isso, uma coisa depende de nós: aceitarmos e dependermos constantemente do nosso Deus. Eu te agradeço por você ter chegado até aqui. Te convido a ver outros vídeos de outras lições, recapitular outros ensinos e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir o vídeo para que o YouTube entenda que o nosso vídeo aqui é relevante e como ele é relevante. Te espero no nosso próximo momento de estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Tchau, tchau!